Olá, amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre o Mestre Jesus, seus ensinamentos. As histórias que Jesus contava não serviam apenas para entreter as multidões. Elas tinham enredos simples e profundos, acessíveis a qualquer pessoa, mas nem todos as compreendiam na sua profundidade. É o mesmo que acontece ainda hoje, pois muitos precisam de ajuda para compreendê-las. Vamos buscar entendimento para uma das suas parábolas mais significativas, que é a parábola do filho pródigo. Para isso, convidamos Alexander Gonçalves, palestrante espírita da cidade de Maringá, para nos falar sobre essa tão importante parábola. Olá, Alexander, é um prazer imenso ter você conosco neste programa. Olá, Ivone, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre Jesus, porque é sempre muito bom conhecermos a respeito do Mestre. Alex, nós fizemos referência à parábola do filho pródigo. Qual o contexto em que essa parábola foi contada por Jesus? Pois bem, a parábola do filho pródigo, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E o capítulo 15 começa com Jesus sendo interpelado por escribas e fariseus do porquê ele comia, sentava com pecadores e comia com eles. Então Jesus, ele conta 3 parábolas em sequência. Primeiro, ele conta a parábola da ovelha perdida, que ele vai nos dizer que um pastor que tem 100 ovelhas, ele perde uma, deixa as 99, seguras com certeza, vai em busca dessa 100ª, ele encontra, coloca a ovelha nas costas, leva ela de volta e festeja o fato de a ter encontrado. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda da época. E ele nos diz que uma mulher que tem 10 dracmas perde uma dracma, que ela limpa a casa, ela acende o candeeiro, ela busca a dracma e quando ela encontra, da mesma forma, ela festeja o fato de a ter encontrado. Ou seja, Jesus, ele enaltece a importância de se buscar aquilo que se perdeu. E aí, então, ele conta a parábola do filho pródigo. Em linhas gerais, o que nos diz a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, ela ficou vulgarmente conhecida por este nome. Até hoje nós falamos sobre ela. Mas, na verdade, ela é a parábola dos 2 filhos. Porque nós vamos ver, que Jesus, ele fala a respeito de 2 filhos com nuances muito importantes da vida dos 2. A parábola nos diz mais ou menos o seguinte: um homem tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu que ele lhe oferecesse, que ele lhe desse a parte dos bens que ele tinha. Então o pai dividiu a fazenda em 2 e deu metade para cada filho. O filho mais novo pegou a sua parte da fazenda, foi para terras distantes e ali ele desperdiçou todos os seus bens, nos diz o Evangelho, de forma dissoluta. Naquela localidade aconteceu uma carestia, um problema, e ele passou a ter necessidade, porque ele não tinha mais nada. Então ele procura as pessoas daquele local e ele passa a apacentar porcos. E ele busca comer a comida dos porcos, mas as pessoas não permitem. Então, nos diz o Evangelho que ele cai em si. Ele se lembra da casa do pai e lembra que os empregados do pai viviam numa situação melhor do que a dele. Ele ensaia um pedido de desculpas, diz que vai pedir perdão para o pai, e ele se levanta e vai para a casa do pai. Ao chegar próximo da casa,
o pai o vê. E o pai sai correndo em direção a ele, o abraça, o beija. E ele começa a se desculpar com o pai. Pai, pequei contra ti diante de Deus. E o pai nem permite que ele termine as desculpas. O pai pede que lhe coloquem roupas, que lhe deem um anel, que lhe coloquem as sandálias. Pede que matem o bezerro cevado, que é aquele melhor bezerro, e que festejem, porque aquele filho que estava morto reviveu, que estava perdido retornou. Geralmente nós paramos aí, mas a parábola continua. Ela vai dizer que o filho mais velho, ele estava no campo e ele volta. Quando ele vê aquela festa, ele chama um dos servos e pergunta o que está acontecendo. E o servo lhe explica, né, o fato que o pai estava comemorando o retorno do filho pródigo. E ele fica indignado, ele fica bravo, não quer entrar na festa. Então o pai sai da festa e vem ter com ele. Aí ele reclama com o pai, ele diz: pai, eu sempre estive do seu lado, fiz tudo o que me mandaste, cumpri todas as leis e nunca me deste nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ao que o pai redargue: filho, tudo que eu tenho é teu. Você sempre esteve ao meu lado. Mas hoje, o teu irmão, que estava morto, reviveu, estava perdido e foi encontrado. E por isso nós comemoramos. Esta, em linhas gerais, né, parafrasear Jesus é muito difícil, mas esta, em linhas gerais, a parábola do filho pródigo. E realmente essa parábola é muito rica em conteúdo, não é? Com muitos elementos para o nosso estudo e formas de abordagem, né? Qual abordagem você gostaria de fazer hoje, Alex? Hoje, a nossa intenção aqui é fazer uma abordagem das personagens principais. O filho pródigo, o filho que ficou em casa e o pai. Produzindo em nós, né, com o objetivo de que nós nos coloquemos nos lugares de cada uma dessas personagens. Como você falou no começo, muito bem, o Evangelho ele serve para nós como roteiro. E uma das coisas que Jesus nos propõe e que a doutrina espírita trabalha muito, né, através de romances, de histórias, de grupos mediúnicos, é que nós nos vejamos nas personagens que nós estamos estudando. Pois vão haver momentos em que nós estaremos na condição do pródigo, na condição do filho que ficou em casa, e haverá momentos que nós estaremos na condição do pai. E quais são as características que você destaca do filho pródigo? Bom, filho pródigo, a primeira coisa, quem somos em matéria de filho pródigo? Nós somos aqueles que não valorizamos os benefícios que nós recebemos. Nós procuramos gastá-los e não temos, muitas vezes, nenhuma propensão para buscar novos. Nós somos os esbanjadores. Mas destacamos inicialmente que o filho pródigo tem uma característica muito importante e muito positiva. Ele tem uma personalidade ativa. A gente vê que quando ele resolve pedir os bens do pai, ele pede. Quando ele resolve ir, ele vai. Quando ele percebe que a situação está complicada e ele resolve voltar da mesma forma. Ele planeja, ele levanta e vai. Então, às vezes a gente fala no filho pródigo e só pensa nas questões negativas, mas essa é uma positiva que a gente tem que sempre lembrar. Não importa o erro que nós tenhamos cometido, não importa quão difícil esteja as nossas vidas, nós sempre temos a oportunidade de levantar e seguir em frente. Mas além disso, essa personalidade ativa dele tem o seu lado positivo, que é essa que nós falamos, mas muitas vezes ela é impetuosa, ela é muito rápida, ela não permite que haja uma avaliação. Nós vemos que o filho pródigo convivia com o pai, né, que é um sábio, e ele nem pergunta para o pai o que o pai acha, por exemplo, dele ir para o outro lado do mundo. Também nos diz muito, né, que nós devemos nos aconselhar daqueles que têm mais experiência que nós, porque muitas vezes a nossa impetuosidade, que é muito boa em certos aspectos, ela pode nos colocar em situações muito complicadas. Um outro ponto que é muito importante, que ele vai para longe da casa do pai. Ele fica à distância daqueles que podem chamar a atenção dos erros que ele está cometendo. Muitas vezes, nós aprendemos em doutrina espírita
quando estudamos sobre obsessão, uma das coisas que é feita conosco é fazer com que nós nos distanciemos daqueles que nos amam. Muitas vezes nós nos afastamos a ponto de não ter ninguém que nos coloque um freio, e isso complica muito a nossa situação. Um outro ponto muito importante, que nós até já falamos um pouquinho, enquanto ele gasta, ele não busca adquirir nada. A doutrina espírita nos ensina, né, o valor, a importância do vigiar e orar cotidianamente. Nós precisamos relembrar os ensinamentos de Jesus todos os dias, porque a nossa mente é muito seletiva, né? Aquilo que a gente vê mais fica sempre na borda, e aquilo que a gente vê menos, ela vai jogando para o fundo. No entanto, nós somos chamados a resolver situações importantes, né, todos os dias. E um último ponto que a gente gostaria de destacar aqui, não tem como fechar todos, né, fica como tarefa de casa para todo mundo, ele fixa-se muito nas experiências e não nas pessoas. A gente vê que ele não se preocupou nem com o pai, nem com o irmão, nem com ninguém. Ele quis ir, ele foi, ele quis voltar, ele voltou. Então, a gente pensar no contexto em que nós estamos envolvidos é sempre muito importante, porque as nossas decisões, elas impactam muito aqueles que convivem conosco. E a gente observa que ele visou apenas as questões materiais, né? Sim, visou apenas as questões materiais, a preocupação sensorial dele era muito grande. Embora, a gente tem que lembrar que isso vale, né? Tem um texto de Emmanuel, acho que era Pinha de Luz, se eu não me engano, que fala muito disso, que às vezes nós não somos os esbanjadores dos bens materiais apenas, mas nós somos os esbanjadores do intelecto, nós somos os esbanjadores da oratória. Nós temos uma boa oratória e utilizamos para o mal. Né? Nós temos vários recursos, né? Nós temos potencialidades de trabalho muito grandes que a gente fica focado só em nós. Então isso vale também para a gente ampliar, né? Porque eu sempre gosto de lembrar, o Evangelho ele é ampliativo, jamais é restritivo. Né? Nós temos que sempre ampliar mesmo a nossa forma de ver a vida. E com relação ao filho mais velho, aquele que ficou em casa, quais são os ensinamentos que ele nos traz? Olha, Ivone, estudando esse texto, né, quando a gente vai estudar sobre alguma coisa do Evangelho, a gente ouve várias pessoas. E confesso que até então eu me concentrava muito pouco no filho que ficou em casa. E hoje, para mim, nós somos muito mais o filho que ficou em casa do que o filho pródigo. Quem é o filho que ficou em casa? É aquele que tem uma aparente virtude. Nós estamos, né, ao lado do Pai, nós frequentamos os templos, né, nós não fazemos grandes erros. Teoricamente, assim, quem olha para nós vê aquela aparente virtude. A gente faz tudo certinho, mas nós não perdoamos o erro de ninguém. Nós condenamos qualquer situação, não buscamos ajudar a ninguém, embora tenhamos condições de fazê-lo. Então, o filho pródigo é aquele que está sempre olhando para fora. Nós vemos assim, ele tem uma personalidade passiva, que é boa em alguns aspectos. Ele não saiu da casa do pai, ele ficou ao lado. Tem um lado bom disso. Embora, apesar de ter ficado na casa do pai, ele não aproveitou. Porque nós vemos no final da parábola que ele não entra na casa do pai. Ele pergunta para o servo o que tinha acontecido. Ele não participa da festa. Ele era morno. E o próprio Jesus nos diz que esse comportamento de morno, ele é o mais complicado. Ele é o egoísta. Né? Ele é aquele que está pensando só em si. A gente vê que o foco dele, ele sempre se coloca como centro. Né? Eu fiquei sempre contigo. Nunca me deste um bezerro um cabrito para comemorar com os meus amigos. Né? Ele sempre coloca como o ponto principal. E uma das consequências do egoísta é que ele fica sozinho. Né? Ele está fora da casa, não participa da festa, conversa com o servo. E isso é algo muito complicado. Ele não está ligado a nada. Nós vemos que, apesar de ter convivido com o pai, ele não tinha, né, as mesmas características do pai. Ele tinha ganhado metade da fazenda, mas ele diz para o pai que o pai não tinha dado nenhum cabrito para ele. Esses somos nós. O que Deus oferece para nós na nossa vida,
né? É claro, guardadas as devidas proporções, tirando as exceções, que a gente sabe que há um motivo, mas o que nós não recebemos de Deus? Né? Nós temos famílias, pessoas que nos amam, uma sociedade organizada, templos religiosos, nós temos o sol, a chuva, a natureza, e às vezes a gente se foca naquele cabrito que a gente gostaria de ter e que nós não podemos ter naquele momento. Então, o filho que ficou em casa, ele tem muito de nós na época atual. Com certeza, Alex, com certeza. E Jesus nos ensina o que fazer quando estivermos na condição de filho pródigo ou de filho egoísta. Ensina. Mas Jesus, ele sempre fazia tudo muito bem. Então ele vai dizer que o filho pródigo, né, o primeiro passo ele cai em si. E cair em si, né, aqui representa fazer uma grande análise da sua vida, de como está vivendo, das oportunidades que tem. Né, li um texto que vai falar assim que Judas, quando caiu em si, já era tarde. Mas Maria de Madalena e Pedro caíram em si a tempo de se recuperar e se tornaram grandes expoentes. Então, cair em si, né, todos nós erramos. Nós vivemos em um planeta de expiação e provas. Nós ainda estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo. Então, o cair em si, o fazer análise, ler os textos, assistir às palestras, ler os livros, né, estudar, como nós falamos antes, nos colocando em qualquer posição, inclusive daqueles que erram. É uma coisa que sempre está na minha mente, é perceber os erros que eu ainda cometo e acho que estou acertando. E o Evangelho nos convida a isso. O filho que ficou em casa, ele ainda não percebeu que ele tinha errado. Para o filho pródigo, voltando, ele caiu em si, mas o segundo passo, além de reconhecer, é partir para a ação. Ele levanta e vai. Ele não tem vergonha, ele vai até a casa do pai, ele pede um perdão sincero para poder recomeçar o seu processo de retorno. Quanto ao filho que ficou em casa, nós vamos ver que Jesus ele não apresentou uma resposta. Por quê? Porque ele estava falando para escribas e fariseus, que eram aqueles que conheciam a lei. Eles conheciam todo o Velho Testamento, eles falavam a respeito disso. Então Jesus está falando para eles, olha, vocês podem entrar na casa ou não. Vocês podem fazer como o filho pródigo, reconhecer que estavam errados, os seus erros, e retornar para o caminho. Mas vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, uma questão que nós gostamos de citar, que ele fala assim que o filho que ficou em casa, ele está um passo atrás do filho pródigo. Porque, como nós falamos, ele não reconhece ainda o erro. Ele acha que ainda está certo, mesmo tendo tratado o irmão. Nós vemos que ele não chama o outro de irmão, ele fala assim para o pai, porque aquele teu filho, a parábola nos diz, aquele teu filho que gastou os bens com as meretrizes, você recebe. E o pai fala para ele, não, esse teu irmão, ele retorna aqui. Então, Jesus está ali falando para escribas e fariseus, que muitas vezes somos nós. O que é que nós conhecemos da lei divina? Nós conhecemos muito. E às vezes a gente não aplica aquilo que a gente já conhece na nossa vida. E nós, de Jesus, conhecemos muito. Alex, o pai da parábola, ele tem características muito significativas, não é? Nós nos identificamos com elas? Sim e não. O pai, nós sabemos, uma das conotações, talvez a principal delas, Jesus está explicando que o pai da parábola é Deus. E nós somos os filhos. Nós não somos Deus, claro que não. Mas em muitos momentos das nossas vidas, nós estaremos nessa condição, de que alguém na condição de pródigo ou alguém na condição do egoísta chega até nós. E aí Jesus nos explica o que é que nós podemos fazer. Nós vamos ver como características do pai, que ele é bondoso, ele é generoso. Ele repartiu os bens, o filho mais novo pediu, mas ele repartiu em 2 e ofereceu a metade para cada um. Deus oferece para todos nós a metade da fazenda. A outra metade a gente tem que alcançar. Faça a tua parte que eu te ajudarei, buscar e acharei. São várias formas que Jesus nos ensina a respeito do mesmo conhecimento. O Pai, ele é generoso.
Ele é respeitoso, ele respeita, né, os dois filhos. Quando o mais novo quer partir, ele não segura, ele permite que o outro vá. Quando o filho mais velho, ele está fora da festa e ele não entra, o que é que o pai faz? Ele sai da festa e vai até o filho mais velho para recepcioná-lo, para conversar com ele. Ele é bondoso, ele corre até o filho, mas o filho pródigo, quando ele vem chegando, ele corre até o filho, ele recepciona o filho, né? Ele nem permite que o filho se desculpe naquele momento, ele acolhe primeiro. Né? Porque imagina, né, que nessa situação, o filho que voltou de forma alguma era o filho que saiu. Ele devia estar sujo, cabeludo, barbudo, com roupas rasgadas, e o pai sabe que ele está frágil. Nesse momento, ao invés de discutir, o pai acolhe, dá a festa, faz com que o filho se sinta bem. Né? E uma última característica, né? A gente vê, o pai ele não é temido, ele é acolhedor. Quando o filho mais novo resolve voltar, ele não tem medo do pai. Ele não fica preocupado de que o pai vai fazer alguma coisa com ele. Né? Ele levanta e vai. Ele sabe que o pai é acolhedor. Então, são características, como nós dissemos, que servem para nós, né? De saber que há momentos para tudo. Né? Às vezes nós estamos de frente com a fragilidade e ao invés de a gente só abraçar, a gente tenta naquele momento mostrar o erro da pessoa. E para quem já está com a cabeça baixa, é como se a gente pisasse em cima, embora muitas vezes a nossa intenção seja boa. Que exemplo, né? Realmente Jesus veio para trazer a mensagem, né? A mensagem que nos serviria para sempre, não é isso? Alex, muito obrigada pela sua presença no programa, foi muito esclarecedor para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo, esperamos estar juntos nos próximos programas e desejamos a todos muita paz.